Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando agora o nosso Lectio Divino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Mande que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que está pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não devem ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós estamos diante de um pedido de uma mãe, nós estamos diante dos apóstolos, nós estamos diante de Jesus. É um pedido que essa mãe faz ao Senhor, mas Jesus dá uma resposta a ela, fazendo uma pergunta: "O que queres?" E não compete a ele, sim ao Pai, a quem vai estar sentado à sua direita, à sua esquerda. Aqui, tudo isso a gente vai analisando e vendo as situações que envolvem o reino de Deus. Perdão. Mas o nosso Senhor, ele nos deixa um ensinamento muito maravilhoso também, além do que ele disse para essa mãe. Mas ele também ensina aos seus apóstolos. Eles se iram contra os dois ali, irmãos, porque eles queriam se impor diante de Deus uma questão que cabia a Deus. E aqui, irmãos, nós temos assim os relacionamentos também da nossa vida. Quantas vezes nós vivenciamos diante dos conflitos da vida, diante das situações, uma ira, aquela revolta, aquele será que está certo, será que está errado? E aí o que você faz diante do irmão? Como deve agir diante dessa ira? Como devemos agir diante de um proceder que trouxe uma ira, uma revolta dentro do seu coração com alguma coisa, com algum procedimento? E aqui o que diz aqui, escute o Senhor. Porque Jesus diz ali como conter essa ira. Como você vai conter uma ira sobre aquela pessoa que talvez falou algo que não convém, falou algo que não está de acordo com aquilo que você pensava? É o que ali nós estamos presenciando nesse diálogo ali de Jesus com a mãe, dos irmãos, e aqui a resposta de Jesus. E isso gerou desconforto no coração dos apóstolos, dos discípulos que acompanhavam, e começaram a se irar contra eles. Mas Jesus faz eles refletirem, né? Faz ele refletir como Jesus sempre faz eles refletir. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irados. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes os oprimem. Entre vós não deve ser assim, não deve oprimir ninguém. Quem quiser tornar-se grande, se torne o vosso servidor." Então, o espírito de competição, de grandeza, isso nós temos que eliminar do nosso coração diante do irá. Então, eu não sou melhor que o meu irmão, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que os outros. Então, Jesus faz a gente olhar para dentro de nós e refletir o meu agir, o meu proceder. Quem quiser tornar-se grande, se torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Eu quero ser o primeiro diante de umas situações, diante de julgar, de condenar. Será que eu sou assim? Se eu quiser, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Será que eu dou a vida também pelas aquelas pessoas que eu convivo? Sabe, irmãos, diante da ira, diante da contradição, eu devo olhar para dentro de mim, dentro do meu coração, dentro do meu agir, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia,
O olhar que o Senhor Jesus nos ensina a servir. Então, querido irmão, diante de tudo isso, quando vir a ira no teu coração, você deve se colocar diante daquela situação, diante daquela pessoa que está sendo irada, que você se irou. Ou você colocar também o teu coração diante daquilo que você vivenciou. Será que o meu agir foi certo? O meu proceder foi certo? Será que eu desagradei o coração desse irmão, dessa irmã com tal situação que eu fiz? Ou eu falei, ou eu agi? Desagradou, gerou um desconforto? E diante de tudo isso, como eu devo agir? Toda ira, ela só se torna pecado quando eu dou procedimento, eu não resolvo o problema, certo? Se eu resolvi o problema, se eu resolvi a situação, ela não vai pecar. Agora, quando eu deixo a ira ser alimentada e ela ir desenvolvendo, ela ir gerando desconforto, eu vou desejando mal, eu vou levando desavenças, contradições, e aí eu vou fazendo o quê? Eu deixo essa ira virar um pecado. O pecado pode chegar até o pecado mortal. Quantas vezes a gente já viu pessoas brigas e discórdia chegar até a morte, né? Por causa de uma ira, por causa de um desconforto de palavras que geraram, e dessas palavras, dessa ira que gerou no teu coração, e você deixar ela ser alimentada até a questão até de tirar a vida um do outro, né? Como a gente já presenciou, com a graça de Deus nunca aconteceu comigo isso, mas já cheguei a ter momentos de ira assim que transformou em agressões, já aconteceu comigo. Então, tudo isso, irmãos, a gente não pode deixar essa ira agir, nós temos que resolver. Então, vamos colocar a mão no nosso coração hoje, diante do que fazer contra a ira contra o irmão. Coloca a mão no teu coração. Fala assim, Jesus, nesse dia de hoje, coloca para Jesus agora, qual é a situação de ira que gerou desconforto no teu coração com alguém? Pede para Jesus, Senhor, dá-me a graça de resolver esse problema. Que eu não alimente o ódio, que eu não alimento a raiva, mas que eu consiga resolver essa situação. Levanta a tua mão e fala, Senhor, diante de todo esse desconforto de ira, que o meu coração seja alimentado para a tua verdade. Que eu consiga servir com retidão, que eu consiga ser um bom exemplo de cristão, que eu consiga vivenciar aquilo que o Senhor fazeria, aquilo que o Senhor deixaria de fazer ou fazeria diante dessa situação. Que teu Espírito Santo direcione o meu coração agora. Pede, irmão. Pede para Jesus agora. Eu pedi que Jesus me orientasse diante de uma situação e Ele me deu um caminho assim, para a minha vida. Olhe para a situação. O que eu fiz está errado? O que eu falei está errado? Corrija esta falha. Corrija. E esse corrigir, irmão, talvez vai corrigir, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que fazer algo para reconciliar, mas você vai olhar para a tua fala, não para a fala do outro. Porque talvez na fala do outro vai ter problema, certo? Mas e eu? Como que eu agi? Eu agi incorreto? Nesse meu agir, eu tenho que dar uma resposta de reconciliação. É isso que o Senhor me mostrava hoje. Eu preciso corrigir essa situação. E como que eu corrijo? Fazendo certo, fazendo o que é verdade, o que é digno, o que é justo. Isso sim é ser um homem ou mulher de Deus. Ser justo diante de uma correção. Corrigir com retidão. Eu errei, eu falei o que não devia, perdão. Estou pedindo perdão do que eu falei. Para que possa agir a correção correta no meu erro, da minha falha. Não ficar julgando o irmão, condenando o irmão. Mas você corrigir a tua falha. Eu errei nessa parte, me perdoa. Eu não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso. E nessa correção, você vai conter a ira. Então, diante da ira que revolta teu coração, sempre haja uma correção para que não alimente a ira. Ah, aconteceu isso, falaram isso para mim, não alimentei. Glória a Deus, irmão, entregou para Jesus, glória a Deus, continua, segue a vida. Mas começou a resmoer, começou a incomodar. E isso gerou em você desconforto, está fazendo você pecar? Corrige, conserta. É isso que Deus me mostrava. Isso é servir. Servir a Deus a obediência, servir ao irmão com retidão, sendo justo. Isso é você não querer ser o primeiro, ser o melhor, e você olhar para dentro de você e deixar a humildade bater dentro do teu coração. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe o nosso dia. E o Senhor me colocava assim, que talvez essa tua correção olhando para dentro de você vai fazer com que a outra pessoa também se corrija, né? Então, quando você olhar um defeito teu e você ver que você errou,
a outra pessoa também vai falar, poxa, eu errei também. Então, diante de uma correção tua, diante de uma humildade tua, você vai ajudar a outra pessoa também a olhar para dentro do coração dela e ver também as falhas que ela cometeu, os erros que ela cometeu. Então, assim, uma consequência de um ato bom vai gerar vários atos bons para a sua vida. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado